E aí, pessoal, como vai? Eu sou o professor William e hoje eu vou dar continuidade na nossa aula de distribuição de frequência, tá? Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, eu vou deixar o link dos demais vídeos aqui na descrição do vídeo, deste vídeo aqui, certo? Então eu fiz vários vídeos sobre distribuição de frequência. O primeiro eu explico o que que é, quais são os elementos de distribuição de frequência, e o segundo vídeo eu falo sobre as representações gráficas na distribuição de frequência. Em especial, é importante que você saiba o que que é um polígono de frequência para entender bem o que que eu vou explicar nessa aula aqui, certo? Porque nessa aula eu vou falar da curva de frequência. A curva de frequência ou curva polida, ela é obtida a partir de um polígono de frequência, certo? Depois que a gente entender o que que é uma curva de frequência, a gente vai classificá-la, ver quais são as suas classificações, né, suas formas. Em especial, a gente vai ver a forma de sino, forma de J, forma de U e a forma retangular. Então, continua aí para a gente entender tudo isso daí direitinho. Bom, a curva de frequência. Então, o polígono de frequência que eu comentei, que eu trabalhei nas aulas anteriores, ele nos dá a imagem real do fenômeno estudado com base nas frequências, certo? Então, ele nos dá essa ideia. Mas, se eu quiser uma imagem real do fenômeno com base em todos os elementos da população, né? No caso anterior aqui eu estou pensando nos intervalos de classe, eu precisaria tomar cada elemento como sendo uma classe, né? Então, aqui é cada elemento como uma classe. E em casos em que eu tenho muitos elementos, isso não é possível de ser feito ou seria muito trabalhoso, certo? Então, a partir dali que eu vou pensar na minha ideia do que eu vou fazer agora. Então, a curva de frequência, ela nos dá uma imagem tendencial do fenômeno estudado. Então, a tendência de qual seria o valor ali de cada elemento da população, certo? Então, como que a gente faz isso? Depois que a gente tem um polígono de frequência, né, após traçá-lo, a gente vai polir a curva, ou fazer esse polimento, né, tentando mostrar essas imagens tendenciais ali de cada elemento. Então, quando a gente faz esse polimento, a gente obtém a curva polida, certo? Então, eu vou continuar aqui com essa ideia, mostrando o conceito para vocês de frequência calculada. Então, é essa frequência aqui que a gente vai utilizar para desenhar a nossa curva de frequência. Não a frequência em si, mas sim a frequência calculada. Então, a frequência calculada é obtida por esta fórmula aqui, ó. Então, a frequência calculada de cada classe, eu vou ter que calcular uma para cada classe, é a frequência anterior, veja que aqui não é a frequência acumulada, é a frequência mesmo, a anterior, vezes, mais duas vezes a frequência desta mesma classe, mas não a calculada, a frequência mesmo, mais a frequência da classe posterior, que é o que significa esse I mais 1, dividido por 4. Então, se eu estou na terceira classe, o que, que seria o I menos 1? É da segunda classe, e o I mais 1 é da quarta classe, a anterior e a posterior. Isso que significa esse menos 1 e esse mais 1 ali, certo? Então, basicamente, é isso que eu comentei ali. Vamos ver por meio de um exemplo que eu acho que fica bem mais simples da gente entender aqui, tá? Então, só pegar a caneta. Então, vamos fazer aqui para exemplificar a frequência calculada da terceira classe, certo? O que que seria isso? Ó, então, o meu I aqui eu estou pegando como sendo 3. Isso é a frequência, não a calculada, só a frequência da segunda classe, mais duas vezes a frequência da terceira classe, mais a frequência da quarta classe. Deu para entender o que que é o I menos 1, o I e o I mais 1? E daí eu divido por 4. Ah, mas se eu quiser calcular da primeira, não vou ter o F0. Então, você deixa isso aqui como zero. Mesma coisa na última, né? Se estiver calculando da sexta classe aqui nesse caso, você não vai ter o F7, então fica como zero, tá? Então, continuando aqui, ó, quem que é o F2? O F2 é o 9, a frequência da segunda classe. Então, 9 mais duas vezes a frequência da terceira classe, então duas vezes 11, mais o F4, 8. Tudo isso divididos por 4, aqui vai dar 22, 30, 39. Então, 39 divididos por 4, que vai dar 9,75. Se você quiser, você pode arredondar para 9,8, trabalhar com uma casa decimal só. Então, o que que significa esse valor aqui, ó?
Esse valor aqui ele me dá uma ideia tendencial. Então eu não vou, diferente do polígono de frequência, em que eu marcava a frequência, no caso da curva polida, eu vou marcar a frequência calculada. Então eu não vou marcar a altura 11, eu vou marcar a altura 9,8. E eu faço isso para todos os meus elementos. Depois que eu marco todos eles, eu posso traçar a minha curva polida. Então olha só, se fosse um polígono de frequência, né, aqui no 160, que é o ponto médio da terceira classe, eu ia marcar a altura 11, que é esse ponto aqui, ó, certo? Na curva polida eu não marco 11, eu marco 9,8, certo? E eu faço isso para todos eles e eu tenho esta curva polida aqui que me dá uma ideia de tendência, né, dos valores, certo? Essa curva aqui é muito utilizada nos estudos estatísticos, muito mais do que o polígono de frequência, beleza? Então, entendendo o que é a ideia de uma curva de frequência, de uma curva polida, a gente vai analisar as classificações dela, certo? Porque isso, do ponto de vista de estatístico, posteriormente é utilizado em determinadas situações, tá? Então, as formas de curva de frequência. A primeira forma que a gente tem é a forma de sino. A forma de sino é uma que apresenta um valor máximo na região central. Ela pode ser simétrica ou assimétrica. Tá? A simétrica tem valor máximo na região central e os pontos equidistam, eles se distribuem de forma uniforme. Tá? O jeito mais fácil de entender é ver, uma curva na forma de sino, né? Essa daqui, certo? Então pode ver que ele se distribui uniformemente, ela é simétrica. Tá? Já uma curva assimétrica, ele vai apresentar uma cauda de um dos lados. Então, a gente tem essas duas classificações aqui, ó, assimétrica positiva, ou enviesada à direita, e temos a assimétrica negativa, ou enviesada à esquerda. Os termos aqui positivo ou negativo, ele tem a ver com coeficiente de assimetria, que é algo que a gente não vai ver nessa aula, mas a gente vai ver posteriormente em outras aulas. E do ponto de vista gráfico, o que é mais fácil para a gente lembrar é esse enviesado, você pensa na cauda. Então, que é enviesado à direita, ele possui uma cauda do lado direito. A enviesado à esquerda possui uma cauda do lado esquerdo. Então, pode ver que essa daqui, ó, ele tem uma cauda maior do lado direito. Então, essa daqui é enviesada à direita. E essa aqui tem uma cauda do lado esquerdo, então ela é enviesada à esquerda, né? Ou negativa, certo? Outra forma que a gente tem é a forma de J. Então, a forma de J ela está ligada a distribuições extremamente assimétricas, em que o ponto máximo está em uma das extremidades. Então, esse aqui, no caso, o ponto máximo está no extremo direito, e aqui o ponto máximo está no extremo esquerdo. Essa aqui seria a curva em J, e essa aqui seria o em J invertido, certo? Forma de U. A forma de U, então, ele apresenta ordenadas máximas em ambas as extremidades. Bem simples, né? Visualizando a gente já consegue entender a ideia. Então, os valores máximos estão mais nos extremos e aqui num ponto central você tem os valores mínimos. E, para fechar, a gente tem a forma retangular, que ela é muito rara. O que acontece? Todas as classes possuem a mesma frequência. Como todas possuem a mesma frequência, todos vão estar na mesma altura ali na nossa representação. Então, é como se fosse um histograma. Então, todas as classes aqui possuem mesma frequência. Então, acaba virando um retângulo. Essa aqui é a forma retangular. É isso aí, o objetivo dessa aula aqui é mais que a gente veja, conseguisse ver todas as formas possíveis e classificá-las, além de ter uma noção básica do que é uma curva de frequência. Acho que a gente conseguiu atingir esse objetivo. Então, valeu, é isso aí.